Se faz, igreja. Amém. Irmãos, para mim é uma alegria na alma muito grande estar compartilhando a palavra do Espírito Santo aqui com a igreja. A Bíblia fala que onde estiver dois ou mais reunidos em nome do Senhor, Ele estará presente, né? Então eu queria compartilhar a palavra com os irmãos, que eu acho muito interessante, que está no Evangelho de Jesus o Cristo, segundo escreveu Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Eu gosto muito de meditar nessa palavra, porque às vezes eu me pego pensando se eu também não faço muitas vezes isso. Porque uma vez eu fiz e eu tomei uma chicotada. Deus pegou, porque a Bíblia fala, irmão, que se a gente não clamar, as pedras vão clamar. A Bíblia fala assim, Tiago 1, 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião deste é vã. O versículo de número 27. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é estar visitando os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardando-se da corrupção do mundo. Amém? A palavra de Deus aqui é bem clara, irmão. Que muitas das vezes a Bíblia, o próprio Salomão dizia que o muito falar, ele acaba trazendo contenda, né? Então temos que ter sabedoria, porque quando abrimos a nossa boca para ministrar algo de Deus, irmãos, temos que falar, temos que testificar daquilo que vivemos, porque o Espírito de Deus, irmão, ele não é hipócrita, ele não tampouco usa máscara. O Espírito Santo, ele vai testificar na vida daquele que está ouvindo, através da sua vida como um canal, daquilo que você procura viver, irmão. Então muitas das vezes queremos falar do perdão, mas nós não perdoamos. Muitas das vezes queremos falar do amor ao próximo, mas nós não conseguimos amar. E o Espírito de Deus, irmão, ele não é hipócrita. Então não adianta nós termos a língua desenfreada, porque nós estamos enganando o nosso próprio coração. E Tiago fala que a religião é vã. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a língua, porque, irmão, quando você abrir a boca para falar da palavra, você pode abrir a boca de dia e de noite, porque a Bíblia fala que temos que pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Agora, quando abrimos a nossa boca para começarmos, temos a língua desenfreada para falarmos mal do próximo, ficarmos fofocando, e muitas das vezes, e aí damos um mau testemunho. Aleluia. Daí, sabe o que Tiago disse? Que a religião deste é vã. É vã, irmão. Então temos que nos policiar aqui. No momento em que abrimos a nossa boca é necessário, porque que nem eu acabei de falar aqui, não foi eu que disse, foi Jesus. Que se nós não abrirmos a nossa boca para adorarmos, as pedras clamarão. Então, se no momento que você abrir a sua boca só vai falar do que o coração está cheio. Então você vê muitas das vezes uma pessoa que se diz ser religiosa, só que ela tem dificuldade de falar da palavra, mas se você for falar de qualquer outro assunto com ela, ela desenvolve, flui com a beleza. Mas se você perguntar da Bíblia, ela tem uma dificuldade de falar, e é igual o pastor acabou de falar aqui. Não temos que falar que estamos evangélicos por nome, irmão, mas temos que ter atitude. Entendeu? Temos que ter atitude, porque temos que meditar na palavra. No momento que você vê a pessoa abrindo a boca e falando da Bíblia, você pode ter certeza que o Espírito de Deus vai confirmar. Porque está falando só da Bíblia. A Bíblia, irmão, ela não volta atrás. A Bíblia mesmo fala, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E a Bíblia fala que mesmo o homem infiel, Deus permanece fiel porque ele não pode se negar. Entendeu? Então o que acontece? Daí Tiago, só que também Tiago fala assim, ó, que a religião perfeita é visitar o órfão e a viúva. Que muitas das vezes a igreja está deixando isso daí falando. Muitas das vezes o povo de Deus não está fazendo essa parte. E vemos que muitas outras religiões, muitas das vezes têm essa postura de estar até visitando o órfão e a viúva. Só que o versículo não termina assim. Mas o versículo termina dizendo que não adianta também a gente visitar o órfão e a viúva e não se guardar da corrupção do mundo. Então uma coisa não pode anular a outra. Não adianta fazer muitas caridades a muitas famílias, a muitos órfãos, muitas viúvas e não me guardar da corrupção do mundo. Entendeu? Uma coisa não anula a outra. Então temos que ter a sabedoria de crer da seguinte opinião, irmão. Não adianta nós abrirmos a nossa boca e falar que somos religiosos se não falarmos da Bíblia.
se não abrirmos a boca e falarmos a palavra. Eu vou falar um testemunho aqui rapidinho meu, para vocês falar, que eu lembrei agora, o Espírito Santo me trouxe agora a memória. Eu estava um dia, acho que foi no ano de 2000, na virada de 2011 para 2013, e eu ia passar a virada na igreja, né? Deus seja louvado, todo ano eu gosto de passar na igreja. Daí o que aconteceu? Eu comecei a ministrar com uma moça. Na verdade, sim, ela é minha tia. Ela é casada com o tio da minha esposa. Daí eu comecei a falar e tal, da igreja e tal. Falei que eu me converti, que eu ia para a igreja 2 vezes por semana, 3 vezes, quando não 4. E enfim, comecei a falar que eu jejuava, que eu vinha para o monte orar, não sei o que, papá. E comecei a falar, né? Aí ela ouviu tudo que eu disse e tal, observou. Tal, aí ela pegou e olhou pra mim assim. Isso aí foi no dia 31, irmão. Eu acredito que nesse dia eu acabei nem que indo pra igreja, que eu fiquei tão sem graça, porque eu falei de todas essas coisas, de todos esses feitos que a Bíblia também nos pede. Mas aí quando eu fechei minha boca, sabe o que ela virou pra mim e disse? Falou assim: não, Jesus pediu só pra amar o próximo. Irmão, sabe esse cachorrinho que, se ele vê um cachorro maior que ele coloca o rabo entre as pernas e sai correndo? Foi o que eu fiz, irmão. Eu, como cristão, fiquei sem graça, porque eu disse todas as coisas que a religião tem, mas eu não falei sobre o amor. Daí eu fiquei mal sem graça, quebrou minhas pernas, porque eu falei que eu vinha para o monte, que eu jejuava, que eu estava na igreja, que eu tinha me batizado. Falei de todas assim, que eu li a Bíblia, mas eu não falei assim, ó, Deus pediu para... Ela falou: não, querido, mas Jesus pediu só para amar o próximo. Então, irmão, se a gente não clamar, as pedras vão clamar. Se a gente não abrir a boca para falar da Bíblia, as pedras vão falar. Então, irmão, eu entendi que o quê? É necessário compartilhar muitas das vezes dos propósitos que temos com Deus, é interessante. Mas a Bíblia mesmo fala que se não houver amor... Então, o que eu entendi com isso, irmão? Eu entendi que é necessário nós termos uma finalidade de falar só da Bíblia. Porque a boca só vai falar do que o coração está cheio. Porque aí, irmão, quando nós falamos da Bíblia, de repente, se a pessoa ela não gostar, amém, você vai para sua casa e você vai falar: Senhor, eu só falei a sua palavra, eu não falei um tio a mais e nem a menos, só falei a tua palavra, e nos guardar da corrupção do mundo, amém, irmão? Que possamos entender esse princípio aí, que possamos meditar mais na palavra do Senhor, para que no momento em que abrirmos a nossa boca, nós falarmos só da palavra e falarmos do que vivemos, para que o Espírito de Deus, porque de repente, irmão, se você abrir a sua boca e falar da palavra, e falar às vezes um testemunho seu, que você vive, você pode ter certeza que o Espírito Santo, ele vai testificar no coração daquele, ainda que aquela pessoa não queira se converter um dia, mas ela vai ficar, o Espírito Santo vai ficar falando: ó, é verdade, testifica porque ele vive. Então, essa é a finalidade do cristão, falar do amor de Cristo e da palavra do Deus de Abraão. Amém? Amém. Obrigado pela oportunidade.